Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui na plataforma da FECIP. Vocês tiveram aí um mês de férias e finalmente nós estamos retomando as nossas aulas. Eu sei que não é o que vocês esperam, né? Que o ideal seriam as aulas presenciais, mas diante das circunstâncias que nós vivenciamos, que é a quarentena. Então, a partir de hoje, né, nossas aulas serão aqui através da plataforma. As aulas, assim também como as atividades e os fóruns, que eu espero que vocês participem. Até porque a participação de vocês ela vai ser necessária para que eu possa atribuir notas, né? Então, a participação de vocês está condicionada à atribuição de notas, à avaliação. Isso é uma participação avaliativa. Turma, nas nossas aulas online anteriores, né, aquelas que foram postadas lá no Classroom, infelizmente eu percebi que elas não tiveram uma grande adesão, né? Então, por isso que eu irei retomar aqueles assuntos nessa nossa primeira aula, para aqueles que assistiram, tenham a possibilidade de reforçar ou revisar o assunto que foi dado, e para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, agora tenham esse contato, possam se familiarizar com esse conteúdo, né, introdutório sobre filosofia e ética empresarial. Nos conteúdos anteriores eu falei do conceito de ética, falei a diferença entre a distinção entre ética e moral, entre ética e outras áreas do conhecimento, falei dos ramos de conhecimento da ética, abordei também as doutrinas éticas, melhor, iniciei, né, que eu não cheguei a concluir, já que vocês entraram de férias, que seriam as doutrinas éticas, né, que são doutrinas que foram fundamentais para a concepção da ética contemporânea, essa ética que nós conhecemos. Porque cada uma dessas doutrinas se refere a um contexto histórico, a um ponto de vista sobre o que seja ético ou não. E todos esses pontos de vista criaram esse aporte, né, esse aporte teórico que tornou a ética uma disciplina, assim como matemática, assim como português, ou assim como administração. Então, nós temos uma ética normativa, nós temos uma ética descritiva e nós temos uma ética científica. A precursora foi a filosófica, ou a que surgiu a partir da filosofia, porque a ética ela faz parte da filosofia. Eu fui lá em Atenas, no período socrático, né, através de Sócrates, da sua dialética, ou maiêutica, num período que era o auge da democracia ateniense. Mas antes de eu entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria só também ressaltar que eu já dei o feedback daqueles trabalhos que foram solicitados anteriormente, e que também eu já atribuí as notas. E essas notas elas serão somadas com essas notas aqui, turma, que vão ser atribuídas a partir da participação de vocês nos fóruns e das atividades, ok? Então, aquelas notas que foram atribuídas anteriormente, daqueles trabalhos que foram solicitados lá na plataforma no Classroom, elas serão somadas aqui às outras avaliações que serão realizadas nessa nossa nova plataforma, certo? Então, vamos lá, turma. O que é ser ético? O que é ética? Nesse nosso contexto, né, principalmente a partir dos acontecimentos de outrora, né, os acontecimentos históricos, né, que impactaram tanto a nossa política, a nossa economia, a ética e moral está muito em voga. Então, nós vimos casos de corrupção, propina, uma relação promíscua entre o setor privado, né, as organizações, grandes empresas, corporações, com o setor público. Então, a ética e moral, ela hoje em dia está muito em voga, né? Se fala muito em ética e moral. Mas só que pelo senso comum, às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado
do que seja ético e do que seja moral. Então, a ética, turma, existe uma distinção entre ética e moral. Ética e moral não é a mesma coisa. Porque a ética é uma reflexão das condutas morais. E a moral é um conjunto de normas, um conjunto de regras que nos orientam ou que determinam a nossa conduta, o nosso comportamento diante de determinadas situações ou circunstâncias. Então, a ética, turma, ela vai definir o que é bom, ela vai definir o que é justo. Já a moral, de forma prática, né? De forma prática, ela vai determinar ou definir quais os comportamentos que nós deveríamos assumir ou que nós devemos ter para que sejamos bons ou para que sejamos justos. Então, essa é a diferença. Também se costuma confundir ética com juízo de valor. Porque juízo de valores, turma, às vezes eles partem da nossa subjetividade. Daquilo que nós às vezes daquilo que nós achamos justo, ou certo, ou errado, às vezes também em consenso com determinados grupos. Então, ela não é um juízo de valor. Assim também como a ética, ela não se resume a condutas, ou melhor, a códigos de ética, porque códigos de ética são mais específicos. Essa ética, né, normativa ou descritiva que nós veremos, e mesmo a ética científica, ela se distingue desses códigos de ética porque eles é uma ética aplicada, mas aplicada de forma específica a determinados grupos, de acordo com as suas realidades, de acordo com o seu cotidiano. Então, nós podemos perceber aqui, turma, que a ética ela ela tem uma tendência a ter um caráter universal. Por que eu digo uma tendência a ter um caráter universal? Porque todas as doutrinas éticas que nós veremos aqui, e todos os autores, né, ao concebê-las, tinham uma pretensão de criar uma ética universal, que pudesse ser aplicada a todos em qualquer circunstância. Além de ter esse caráter universal, o papel dela, como eu disse, é questionar ou refletir sobre aquela determinada situação, ou sobre aquilo que nós julgamos ser justo ou injusto, ser bom ou mal. Esse é o papel da ética. Já a moral, turma, como eu disse, ela é prática, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e ela pode ser concebida de forma mais específica, ou aplicada de forma mais específica. Então, a ética é reflexiva e a moral ela é prática, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Existe essa confusão também, em parte, ela é oriunda da etimologia da ética e moral, desses dois termos. Que é a ética, né, que vem de ethos, né, lá quando ela foi concebida por Sócrates, Platão e depois Aristóteles, principalmente nas obras de Aristóteles. A ética, né, ela se fez referência, a primeira vez que se fez referência à ética, ou ao ethos, que o ethos significa propriedade de caráter. Quando a ética foi traduzida para o latim, ficou moralis, e moralis significa uso e costumes, mas também o ethos de Aristóteles, além de propriedade de caráter, ele também faz referência a uso e costumes. Então, por isso essa confusão que vem desde a Antiguidade Clássica, né? Que etimologicamente elas são tratadas como sinônimos, mas não são sinônimos como nós vimos aqui. Assim como também não é um juízo de valor, porque juízos de valores são subjetivos e as subjetividades das pessoas, quer dizer, o seu entendimento ou noção sobre o que é certo ou errado, está mais no âmbito da moral. Porque a moral, turma, como nós vimos na nossa primeira aula, nas aulas anteriores, ela pode mudar de acordo com o contexto histórico, exatamente devido a essa mudança naquilo que as pessoas acham que é certo ou errado, naquilo que as pessoas acham que é uma conduta viável.
Então, por isso que a moral ela é variável, ela muda, muda no tempo e muda no espaço. Mas a ética, não, a ética ela tem, ou pelo menos ela pretende ter esse caráter universal, exatamente para que se tenha um parâmetro para avaliar essas condutas. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima aula eu vou dar continuidade e qualquer dúvida deixem seus comentários aqui na plataforma. Abraços.